Olá, sou Adriana Salai, sou historiadora brasileira. Sou Rodrigo Oliveira, chefe da cozinha do Mocotó e marido da Adriana. Bem-vindos ao 50 Best Bites. E a gente vai falar aqui do nosso projeto, a nossa campanha contra a fome, que é o Quebrada Alimentada. Dri, você está fazendo doutorado sobre a fome, mas a fome não começa no Brasil junto com a pandemia. Pode dizer como é a situação do país, mesmo antes do Covid? Claro. Partindo do princípio que fome é fruto da desigualdade social produzida, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, então a gente sempre teve fome, né? A gente saiu do mapa da fome em 2014, porque os números melhoraram muito, mas mesmo assim a fome continuou no Brasil. A partir de 2016, a gente viu uma volta do crescimento da fome. E em 2018, fizeram uma pesquisa grande no Brasil que mostrou que a fome já tinha aumentado consideravelmente. A gente tinha 10 milhões de pessoas em fome grave, isso significa a população de Portugal, por exemplo, passando fome grave no Brasil, e 77 milhões de pessoas passando algum nível de fome no Brasil. Isso antes da pandemia. Então, a gente já tinha uma situação que era bem preocupante antes disso acontecer. E como a pandemia agrava essa situação? Se a gente pensar que essa fome estrutural já estava aumentando no Brasil, quando acontece a pandemia, você coloca numa situação de fome muitas famílias que não estavam. Então, o que a gente tem hoje é um aumento dessa fome estrutural, que já estava, somado a uma crise de fome. Se a gente pensar que hoje, nas sociedades urbanizadas que a gente vive, renda está diretamente ligada ao acesso ao alimento, quem tem dinheiro consegue ter uma alimentação saudável e adequada. Quando você não tem renda, você não tem acesso. Então, o que aconteceu no Brasil? O Brasil tem uma boa parcela da população em emprego informal, então teve uma grande quantidade de famílias que perdeu a renda nesse período de pandemia. Sem renda, essas famílias não conseguem se alimentar. A gente não tem dados concretos do que está acontecendo, porque o governo ainda não produziu dados sobre a fome na pandemia, mas a gente consegue observar a partir do entorno e a partir de outras experiências que o número de pessoas em situação de fome aumentou muito. E a gente tem relatos aqui, onde a gente vive no nosso entorno, que famílias estão passando por uma situação complicada agora, né, amor? E é por isso, inclusive, que a gente criou o projeto que chama Quebrada Alimentada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, como ele nasceu e como ele funciona. Muito bem. O Quebrada Alimentada ele começou como uma ação, porque o projeto foi mínimo. A gente decidiu fechar, antes mesmo do decreto governamental dizer que a gente não podia abrir, a gente decidiu fechar. E no dia seguinte a gente estava servindo, cozinhando para a comunidade. Primeiro foram 60 refeições, logo depois 80, 100, e antes do final do mês a gente estava servindo 200 refeições todos os dias. A gente se associou e pediu ajuda, né, a entidades do bairro que já faziam, né, algum trabalho social, e para acessar essas famílias, né, porque a gente imaginava que o nosso alcance, né, nossos braços seriam poucos, a gente não conseguiria ajudar todo mundo, então a gente precisava ajudar quem precisava mais. E aí, através dessa associação, a gente foi chegando até pessoas e famílias que estavam realmente em situação de grande vulnerabilidade, e para nossa surpresa, não só pessoas vieram pedir ajuda, como muita gente veio somar e oferecer recursos, trabalho, contatos. E aí começou o segundo momento do Quebrada Alimentada. Primeiro foram das refeições, logo depois começou um trabalho de cestas básicas, cestas de alimentos, né, os itens básicos, né, arroz, feijão, óleo, farinha, somado com uma cesta de orgânicos, de produtos vindos da agricultura familiar. Por irônico que pareça, as pessoas que estavam no campo produzindo nosso alimento, de repente passaram a passar fome, porque com o mercado fechado, feiras fechadas, restaurantes fechados, eles não conseguiam vender sua produção. Então a gente acabava ajudando nas duas pontas, né? Trazendo alimento in natura,
fresco, de qualidade, né, para a nossa comunidade, e ajudando na outra ponta os pequenos produtores que estavam numa situação crítica, né? Ainda estão fragilizados com essa situação toda, mas, enfim, ainda há muito trabalho pela frente. E você acredita que, como chefe, que tem um espaço social hoje importante, né? Tem uma voz na sociedade hoje, qual é a sua responsabilidade e a responsabilidade dos chefes nesses problemas sociais do Brasil e também de outros países? Bem, como cozinheiro com o espaço que foi dado a nós, cozinheiros, na sociedade hoje, né? Chefes estão nas capas da revista, tem programas de televisão, e junto com esse poder, sem dúvida, veio uma grande responsabilidade. O que a gente pensou logo no início foi qual a nossa expertise, né? O que a gente faz de melhor? Cuidar, nutrir. A Adriana me ensinou que um restaurante serve basicamente para fazer as pessoas saírem melhores do que entraram, né? O restaurante serve para restaurar. E se o restaurante pode restaurar uma pessoa, se ele pode restaurar relações, ele pode restaurar uma comunidade também. E daí veio a nossa sensação de responsabilidade, de dever, de verdade, sem nenhuma demagogia. Não vejo grande mérito no que a gente está fazendo. É um dever, como cidadão, como cozinheiro, como empreendedor. Acho que não existiria outra opção para nós, né, que defendemos, né, dentro do restaurante, né, o acesso ao alimento bom, limpo, justo, a gente que defende inclusividade em vez de exclusividade, voltar as costas para o nosso entorno. E quais chefes embarcaram com a gente nessa? Nossa, a lista é tremenda, né? Um monte de gente extraordinária veio somar. Paola Carosella, do Arturito, Luca Gozani, do Fazano, a Thelma, do Aizomê, quem mais? Nossa, a lista é gigante. Para lidar com um problema muito grande, a gente precisa de muitas mãos, né? Muitos corações. Então, vieram ao nosso socorro esses chefes de cozinha, nossos fornecedores, moradores do bairro, comerciantes vizinhos, grandes empresas, pequenas empresas, e realmente se formou aí uma corrente do bem. Tri, você foi uma das criadoras, encabeçou um projeto chamado Gente é para Brilhar e Não para Morrer de Fome. Queria que você contasse mais sobre isso, que foi um projeto que tomou proporções nacionais aí e que fez barulho. Acho que veio muito da percepção da campanha Quebrada Alimentada, que a gente estava observando que existia um movimento que era semelhante ao que estava acontecendo com outros grupos. Depois de passar do boom da pandemia, a gente começou a receber menos doações e um aumento de demanda para receber alimento. E isso era uma certa tendência. Então, a gente sofreu uma pressão pelo que estava acontecendo e outros grupos também. Então, o que a gente percebeu é que se eu falo sozinha para um governo, eu sou muito pequena, né? Eu, Quebrada Alimentada, digo. Mas se eu, com mais outros grupos, a gente fala sobre a fome, fala sobre o que está acontecendo e faz uma pressão popular, a gente tem muito mais força. Então, a gente se juntou com um grupo que chama Banquetaço, que eu chamo que é o coletivo dos coletivos. São vários grupos unidos e principalmente ligados à gastronomia. Tem muitos chefes que fazem parte desse grupo, para que a gente juntasse as organizações da sociedade civil que tem cumprido um papel muito importante em alimentar as pessoas no Brasil nesse momento de crise. Foram mais de 100 instituições que se juntaram, desde instituições a nível internacional, como o Greenpeace, por exemplo, como instituições brasileiras, como o MST, que tem cumprido um papel muito importante em alimentar essas pessoas durante a pandemia e na produção de orgânicos, inclusive, e grupos pequenos como o nosso, que é o Quebrada Alimentada. A proposta era, em primeiro lugar, falar sobre o que está acontecendo. A gente precisa falar que a gente está vivendo uma crise de fome no Brasil e falar sobre fome, o que é fome.
Dentro do debate científico, hoje, usa-se muito o termo insegurança alimentar, que é um termo mais técnico e que tem vários níveis. Mas a gente prefere dizer fome porque fome comunica muito mais, né? Mostra a gravidade do que está acontecendo. Então, o primeiro passo era falar sobre isso. O segundo passo eram promover debates. Então, na Semana Mundial da Alimentação, que é na semana de 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação, a gente promoveu uma série de debates sobre o tema. E o terceiro foi juntar os grupos que têm distribuído alimentos nesse momento e mostrar o impacto que isso tem tido na sociedade e que, em primeiro lugar, isso é um papel do Estado. O Estado deveria promover o direito à alimentação adequada e saudável e não tem feito. Então, o que a sociedade civil tem feito? Os diversos grupos que estão distribuindo alimentos no Brasil, com certeza não são todos, né, uma pequeníssima parcela deles, se juntaram e promoveram uma distribuição conjunta. Foram mais de 25 mil marmitas doadas nesse fim de semana, dos dias 17 e 18 de outubro, mais de 80 pontos no Brasil. Essas 100 organizações se juntaram para mostrar o que pode ser feito, né? Então, nós, enquanto sociedade civil, nós temos feito isso, o que o Estado poderia estar fazendo para alimentar essas pessoas no momento de crise? E, aproveitando, sei que não é seu tema de estudo, mas você vê semelhanças entre a fome estruturada aqui no Brasil com os nossos vizinhos latino-americanos? Com certeza. Pensando que a fome é um fruto da desigualdade social, né? É um fruto da pobreza, e nossos vizinhos têm histórias semelhantes como as nossas, né? Desigualdades grandes. Nós somos um dos campeões no mundo nisso, em desigualdade social, mas a América Latina, no geral, tem uma desigualdade importante. Então, desigualdade é o fator central que vai dar acesso a uma alimentação adequada, saudável ou não para a população. Então, a gente tem histórias parecidas. Mas a gente tem também diferenças de atuações de governo. A gente tem, por exemplo, o governo da Argentina, que teve uma atuação melhor do que o nosso governo frente à crise. A gente tem que pensar que, se a gente tem uma fome estrutural, a solução precisa ser estrutural também, como, por exemplo, reforma agrária. Num momento de crise, a gente precisa atuar na crise também, como, por exemplo, a transferência de renda. Programas de transferência de renda são essenciais nesse momento para garantir uma alimentação da população. E a Argentina foi uma das primeiras a instalar esse programa na América Latina. Argentina. Olhando um pouco para o futuro, como você acha que os chefes e o pessoal do 50 Best pode fazer para combater a fome? Como a gente conversava há pouco, né, os chefes de cozinha ganharam muito espaço, né, na mídia, na vida das pessoas, e com certeza é de grande responsabilidade dos cozinheiros, né, como um todo, fortalecer um sistema mais saudável, mais justo, mais sustentável para o planeta. Então, quando um cozinheiro apoia determinada indústria ou segmento ou tipo de produção, isso tem grande repercussão hoje. E chefes de grande notoriedade não só inspiram as pessoas em casa, como inspiram outros chefes, né, outros cozinheiros, no mundo inteiro. Então, eu sou otimista, você me conhece bem, né? Que no limite da irresponsabilidade, mas eu acredito que através da cozinha, porque poucos gestos, né, têm tanto impacto no mundo quanto o que você escolhe pôr no seu prato. Através da cozinha a gente pode gerar um movimento de consciência, de respeito, de entendimento de valor, né, que é muito diferente do custo, que pode refletir na sociedade como um todo, no hábito de consumo como um todo. E eu acredito mesmo que hoje nosso cartão de crédito tem tanto ou mais valor do que o nosso título de eleitor, né? Porque quando você elege determinado produto, você está elegendo uma conduta também. Então, minha aposta é que sim, os chefes de cozinha podem ser um catalisador de uma mudança que pode permear a sociedade como um todo.
E falando em cozinha, queria que você falasse um pouquinho sobre o Mocotó na pandemia, o que aconteceu, o papel do delivery, como foram as mudanças implementadas lá. Sim. A gente tinha uma situação bastante peculiar no Mocotó, né? Uma casa grande, de altíssimo giro, né? Ou seja, o Mocotó só é viável se ele está cheio, né? Porque, como falei há pouco, um dos nossos temas, ou talvez nosso grande valor, seja a inclusividade, né? Então, ou seja, todos são bem-vindos. Então, a gente tem como especialidade juntar as pessoas, e no momento em que isso se torna perigoso, nosso negócio fica inviável. Então, a gente, antes do decreto, decidiu fechar, e ficou fechado por mais 1 mês e meio depois da autorização para a reabertura, porque realmente não sentia segurança até então de que nossos clientes estariam bem, nossos trabalhadores estariam bem, os fornecedores. E nesse período a gente concentrou esforços no delivery, usou todos os incentivos governamentais para manter as pessoas seguras em casa, até a gente entender melhor, né, o que estava acontecendo. Não demitimos ninguém, que foi um feito extraordinário, e obviamente não censuro quem teve que reduzir seus quadros, porque o Mocotó teve uma série de fatores que nos ajudaram. A gente estava planejado desde o ano passado, estava em obra desde o ano passado para abrir mais um delivery num bairro próximo aqui. A gente instalou delivery nas outras unidades onde não havia. Nossa equipe se desdobrou e realmente entrou em campo para jogar em qualquer posição. Então, tinha garçons ajudando na cozinha, tinha cozinheiros ajudando na logística, e a gente conseguiu passar por isso, vejo eu, né, inteiro assim, de maneira íntegra, e ainda assim construindo uma relação com a comunidade talvez mais forte do que jamais teve. O Mocotó sempre foi um negócio, né, inserido na comunidade, mas eu acredito mesmo que esse momento de crise nos fez construir pontes muito valiosas, né, com a nossa comunidade, com a comunidade de parceiros que está ao redor do Mocotó também. E qual a grande lição desse ano para você, como chefe e dono de restaurante? Olha só, acho que foram muitas lições, né? A pandemia nos ensinou muito. Dentre, acho que o que a maioria das pessoas percebe, né, de valioso nesse processo, né, de pausa, de confinamento, de restabelecer relações, né? Talvez uma das coisas mais importantes para mim, pessoalmente, né, não vou falar como pelo segmento, mas que a gente deveria trabalhar menos. Acho que a gente tem uma busca quase irresponsável pela excelência, pelo resultado, enfim, pela meta, e isso não é bom para as pessoas que fazem negócio, não é bom para a sociedade, não é bom para o planeta, e obviamente, em última instância, não vai ser bom a longo prazo para quem vem comer nos restaurantes, né? Então, uma das metas que eu tenho, e pode ser até ofensivo para algumas pessoas que estão loucas para voltar a trabalhar, uma das minhas metas para o pós-Covid, né, trabalhar menos e fazer com que cada pessoa que está no Mocotó trabalhe menos, né, menos horas, e que tenha mais tempo para a saúde, para a família, para outras atividades. Acho que isso foi uma das grandes lições. E para a gente terminar agora olhando para o futuro, o que você imagina para 2021 e o que te dá esperança? Olha, o que eu vejo, e é o que me traz esperança, é que a gente não volte ao normal. Acho que isso o que pior poderia acontecer, é a gente voltar para uma sociedade, um
planeta, um entendimento de valor igual que a gente tinha antes disso tudo acontecer. E a mesma pergunta para você, o que te dá esperança para o futuro? Acho que é um pouco parecido com você, né? Não é à toa que a gente está junto. Mas pensando como historiadora, pensando na Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa terrível para a humanidade, paradoxalmente, a Segunda Guerra Mundial trouxe ferramentas de solução de problemas, como, por exemplo, a ONU e a FAO. Então, pensando nessa crise que a gente vive hoje, eu espero que ela também traga novas possibilidades de futuro, que é um futuro que não é o normal que a gente vive. Principalmente, acho que em 2 aspectos. Primeiro, essa separação da natureza. Entender que a gente é a natureza e nós estamos juntos. Nós vivemos como um total em relação com a natureza e não em antagonismo, que é como a nossa sociedade vive até hoje. E o segundo ponto é que todos somos iguais e todos merecemos as mesmas coisas e os mesmos direitos. Então, a gente tem que pensar na natureza e na comunidade como um todo, a gente vai conseguir viver muito melhor. E a Adriana para presidente em 2022. Vai ser até um vice bonitão. Contamos com você. Primeiro damo. Obrigada. Amanhã tem o release da 8ª edição do Latin America's 50 Best Restaurant. E você pode acompanhar o evento no Facebook do Latin America 50 Best, dia 3 de dezembro, às 18 horas de São Paulo. Dá tchau, Pedro. Tchau.